Meu irmão, a igreja adventista do sétimo dia, ela não é mais uma igreja cristã evangélica. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Nós não somos mais uma opção entre os evangélicos. Não somos. Se você tem uma expectativa de que a gente viva, opere, cultue, produza, pregue e evangelize segundo os padrões cristãos evangélicos, eu posso indicar outras boas opções para você aqui mesmo em Dallas. Já andei visitando umas igrejas por aí. De vez em quando eu ouço um sermão de um ou outro pastor por aí. Eu vou, domingo de manhã em algum lugar. Dou alguma opção para você. Essa igreja surgiu para proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E ninguém se propõe a isso, somente nós. E eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, que diz aí a tua Bíblia? Eterno. É o mesmo evangelho. É o evangelho do Éden. É o evangelho do Êxodo. É o evangelho que você vê no período da encarnação de Cristo. É o evangelho das cartas de Paulo. É o mesmo evangelho. É o evangelho eterno. Esse anjo saiu para pregar o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tem gente dizendo aí que tem gente diminuindo o valor da doutrina do remanescente. Tem gente achando que isso é apenas um exclusivismo, como se a salvação se restringisse a nós. Isso é uma baboseira. Estes que aguardam a volta de Jesus e pregam com veemência o estabelecimento de um juízo, eles não têm um estilo de vida adequado às suas vontades ou ajustado às correntes atuais. Eles são diferentes. Eles falam diferente. Eles se vestem diferente. Eles consomem produtos do entretenimento diferentes. Eles não consomem determinadas coisas porque somos diferentes. Porque esse povo está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Mas eles estão anunciando a chegada do juízo. E adorai aquele que diz a tua Bíblia? Aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Essa mensagem começou a ser pregada com força e veemência na metade do século XIX, para preparar o povo para o encontro com seu Senhor. No mesmo período, Satanás inventa um sistema de governo que negava a existência de Deus. Ele inventa um sistema religioso em que você é o seu próprio redentor e não terá que enfrentar o juízo de Deus. E ele inventou uma teoria que dá a você uma resposta à sua origem, tirando Deus da equação, tirando de você também a responsabilidade de prestar contas diante desse Deus no dia do juízo. 3 armas satânicas para tentar neutralizar as 3 mensagens angélicas. Não foi 100 anos antes, não foi 100 anos depois, foi tudo no mesmo bolo. Tudo no mesmo período. Essa igreja não foi estabelecida para ser mais uma, oferecendo um serviço semanal, vamos aqui ajudar as pessoas, não. Não foi. Verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Faz parte do papel dessa igreja dizer que o mundo virou uma Babilônia, e que existe uma Babilônia, uma ferramenta, um instrumento satânico, e que essa Babilônia tem suas filhas. Elas, para você dizer para as pessoas sair de um determinado lugar, você tem que dizer que lugar é esse, você tem que fazer a identificação. A terceira mensagem, no verso 9, seguiu a estes um outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Meu irmão, as 3 mensagens angélicas não apenas falam de uma realidade de juízo, mas alertam os habitantes da terra em relação às drásticas consequências de não aceitar o evangelho eterno. A igreja adventista do sétimo dia surgiu para avisar o mundo, a partir do próprio cristianismo ocidental, que Jesus Cristo cumprirá sua promessa de retorno, mas não antes de iniciar um julgamento. E todos, sem exceção,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, terão que dar conta de seus atos. Essa mensagem de um juízo vindouro, ao contrário do que alguns pensam, torna a graça de Cristo ainda mais necessária. O juízo pressupõe uma recompensa, vida ou morte eterna. Para os que veem em Jesus um Salvador, a condenação do juízo já foi transferida para ele na cruz do Calvário. Para os que veem em Jesus um amigo e juiz, terão condições de encarar com confiança o dia da prestação de contas. O mérito é exclusivamente de Cristo. Sua graça, para estes que aceitaram o Evangelho eterno, será toda suficiente. E eu pergunto a você, como vivem estes que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador? Não se esqueça, Satanás é mestre do engano. Por séculos, ele usou a violência e a opressão. Quando a besta foi ferida, antes que pudesse se recuperar, Satanás operou astutamente para enganar o mundo através de ideias e doutrinas que diminuíssem o impacto do anúncio do juízo. Você não pode perder isso de vista. Nós temos uma razão de existir. E Deus sabia que nós correríamos perigo de esquecer a nossa tarefa. Por isso, como em outros momentos cruciais da história humana, a igreja contou com o dom profético, para ajudar o povo de Deus a permanecer no caminho estreito que levaria à salvação, para ajudar o povo a anunciar ao mundo um meio de escape. Não despreze os testemunhos, não despreze a ajuda que Deus deu através das Escrituras e do espírito de profecia. Vocês sabem, eu não sou dado aos alarmismos, eu não costumo me utilizar da tendência escatológica da igreja para provocar isso ou aquilo. Vocês sabem, vocês me conhecem. Esse é o sermão 211 que eu já preguei neste púlpito. Mas às vezes eu fico me perguntando se, por outro lado, alguns de nós não estamos assim, vivendo como se nada fosse acontecer. Alguns de nós parece que não temos tido a preocupação de criar um mecanismo de defesa dentro do nosso lar, para ajudar os nossos filhos a ter condições de responder a esse tipo de filosofia. Quando você conversa com alguns mais novos, eu ainda recebo uma ou outra ligação de pessoas que eu fui pastor no passado, criancinhas que eu dediquei, outros juvenis que eu batizei, e os pais em desespero, não é? Porque não conseguem entender por que os filhos estão pensando do jeito que estão pensando. Correntes filosóficas extremamente devastadoras desafiam a autoridade da Bíblia, o papel da família, o papel da igreja. E ai de você, se fincar seu pé e dizer, não, isso está errado. Ou você dizer, isso aqui é que está certo. Ai de você. Fanático, conservador, ultraconservador, ultradireita, e qualquer um desses rótulos bobos que anda se utilizando para definir e dividir as pessoas em blocos, sedimentando, você é desse quadrado, você é desse quadrado, você é desse quadrado. Meu irmão, nós não somos de esquerda, de direita, de baixo, nós somos de cima. É por este livro que nós baseamos as nossas decisões. É este livro que ajuda a gente a governar a nossa casa e a nossa família. Reafirme seu compromisso com as Escrituras. Estenda ao redor de sua casa uma barreira através de princípios bíblicos que regem o seu comportamento, as suas decisões, as suas prioridades. Não é possível que a gente esteja se acostumando a toda essa coisa como se fosse normal. Não é normal. E nós temos que erguer a nossa voz. A gente fica cheio de dedo. E algumas coisas começam a cercar o acampamento. Cuidado. A gente consegue fazer alguma coisa daqui, mas você tem o seu papel aí. Você está deixando seu filho 8 horas da manhã na escola, pegando 3 horas da tarde. E você acha o quê? Que a oração que você faz com ele na cama vai resolver para você neutralizar o bombardeio ao longo das primeiras horas do dia? Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, são 20 anos de academia, são 20 anos de sala de aula.
como você tem usado o seu tempo? Ou será que ao pegar seu filho às 3 horas da tarde, chegando em casa, a sua preocupação é varrer o chão, lavar a louça, fazer lavar a roupa, botar a roupa para secar? Será que essa é realmente a sua preocupação? Não sobra absolutamente nada para você tentar compensar as outras horas em que ele foi assediado e bombardeado? Nós temos que nos conscientizar de que a guerra nunca foi tão desleal. Nós nunca estivemos em tão grande desvantagem. E Satanás, o mestre do engano, ele vai observando a atuação de Deus, e ele vai tentando colocar as coisas aqui. Não deu com a violência, porque no final do século XVIII, a igreja toma uma paulada, ela perde o poder. Então, se com a violência e aquele instrumento de violência já não dava mais, porque a sociedade havia se libertado de uma religião opressora, ele oferece agora o contraponto. Esse Deus arbitrário, tirano, cruel, o Deus que criou o inferno, ardente, sempre em chamas, esse Deus não existe. Por quê? Porque o mundo foi criado de forma natural, a partir de um processo de evolução natural. Deixa que o Estado cuida da sua saúde, da educação dos seus filhos, da sua segurança. E olha, você quer realmente ter uma vida boa? Faça as boas obras, cuida dos pobres, cuida dos animais, não é? Fica tranquilo, porque se você for bom, na próxima você reencarna melhor. Sem Deus, sem um juízo, sem prestação de contas. Só que não fosse essas 3 armas satânicas, você acha que o diabo parou por aí? Não parou por aí. Mas aí já é conversa para um outro dia. Muito cuidado com a visão que os seus filhos andam construindo sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. Muito cuidado com as ideias que os seus filhos andam consumindo e construindo em relação à noção de autoridade, noção de família, noção de igreja. Muito cuidado. Nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil. Mas para um tempo qual nunca houve, Deus prometeu que teria também uma igreja qual nunca houve. Para uma crise jamais vista, homens e mulheres que terão a sua identidade distinta por toda a eternidade, um grupo seleto. Estes que sobreviverão a essa época horrível, cantarão uma música entre os redimidos que ninguém mais vai poder cantar, porque só estes terão passado por essa experiência. Para um tempo qual nunca houve, uma igreja qual nunca houve. Não admita ser igual a todo mundo. Não admita. Isso seria muita covardia. Que Deus nos abençoe.